Quando nós aplicamos uma diferença de potencial em um condutor, surge uma corrente e, na maior parte dos metais, vale a relação ΔV, ou seja, a diferença de potencial igual a uma constante R, que depende do condutor específico, vezes a corrente. Ou seja, há uma relação direta entre a diferença de potencial e a corrente que surge. Essa é chamada de lei de Ohm. Longe de ser uma lei fundamental da natureza, ela é válida apenas para materiais ômicos, como cobre, alumínio, ouro e prata. E ainda, dentro de certos limites. Materiais semicondutores ou materiais supercondutores não possuem uma resistência independente da corrente e da diferença de potencial. Vamos considerar agora um cilindro de material condutor, de comprimento L e área A. Nesse volume, nós temos N elétrons livres, o que corresponde a uma densidade de número multiplicada pelo volume. A quantidade de carga livre nesse volume é igual à carga fundamental, carga do elétron, multiplicada pelo número de elétrons. Se todos esses elétrons livres se moverem para a esquerda com uma velocidade Vd, que é chamada na literatura de velocidade de migração ou de deriva, toda essa carga terá atravessado a superfície direita num tempo ΔT igual a L sobre Vd, que é o tempo que essa última carga livre aqui, esse último elétron, leva para atravessar essa superfície A. Assim, nós podemos escrever a corrente elétrica como a quantidade de carga que atravessa essa face nesse tempo ΔT, e nós rapidamente encontramos essa expressão, onde aqui nós temos a carga do elétron, a densidade de portadores, ou seja, o número de portadores por unidade de volume, vezes a área da seção transversal, multiplicado pela velocidade de deriva. Mas, o que é essa velocidade de migração ou de deriva? Ela está relacionada com a diferença de potencial que nós aplicamos nesse condutor. Aqui nós reproduzimos novamente o cilindro com a diferença de potencial aplicada entre seus extremos. Mas espera aí, você aprendeu que um condutor em equilíbrio eletrostático é uma superfície equipotencial. Então, que raio de diferença de potencial é essa? Bom, é bom lembrar agora que nós estamos fora do equilíbrio eletrostático. Fora do equilíbrio eletrostático, nós temos a produção de um campo elétrico dentro do interior do condutor, e isso faz com que as cargas livres, no caso, os elétrons, sejam acelerados, no caso, no sentido contrário ao sentido do campo elétrico. Como num capacitor de placas paralelas, o campo elétrico dentro desse condutor é simplesmente a diferença de potencial, ΔV, dividido pelo comprimento do condutor. Assim, a força que age em cada elétron, ela é simplesmente o produto da carga do elétron pelo campo elétrico, que é a diferença de potencial dividido pelo comprimento do condutor. Mas o que acontece com os elétrons dentro do condutor sob a ação dessa força? Será que eles têm um movimento uniformemente variado? Que a força é constante, né? A resposta não é tão simples. Por quê? Porque dentro do condutor nós temos vários centros espalhadores, né? Os elétrons, eles são acelerados e com uma frequência muito grande, eles se chocam com os núcleos atômicos e também se chocam com outros elétrons. Tá? Então, na prática, o que ocorre é que os elétrons adquirem uma velocidade de deriva.
Essa velocidade de deriva, ou velocidade de migração, é simplesmente dada pela aceleração, né, do campo elétrico, vezes um tempo que é o tempo médio entre as colisões. Nesse intervalo de tempo aqui, em média, o elétron fica acelerado. Depois ele perde toda a sua energia cinética por choques inelásticos com a rede, né, e o processo continua novamente. Então, esta aqui é a velocidade de migração média, que pode ser escrita dessa forma. A aceleração nada mais é do que a força dividido pela massa. E a expressão final da velocidade de migração fica dependendo da razão carga-massa do elétron, do campo elétrico, ou seja, da diferença de potencial dividido pelo comprimento do condutor, multiplicado por esse tempo médio entre as colisões. Há pouco, nós tínhamos chego nessa expressão que relaciona a corrente elétrica e a velocidade de migração. Vamos aplicar agora a velocidade de migração que nós encontramos através dessa análise. E o resultado que nós encontramos é bastante interessante. Há uma relação direta entre a corrente e a diferença de potencial. Vamos agora isolar ΔV em função de I. O resultado que nós encontramos é a dependência direta da diferença de potencial com a corrente, e nós podemos reconhecer neste termo aqui a resistência elétrica, que depende das propriedades do elétron, das propriedades do material e das dimensões do condutor. E veja que quanto mais alta a temperatura, menor vai ser o tempo entre as colisões, então maior vai ser a resistência. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior sua resistência. E quanto maior a área, obviamente quanto maior a área, maior vai ser o número de pontos portadores que podem transportar corrente. Então quanto maior a área, menor é a resistência elétrica.